Meu nome é Marcelo Evelin, eu sou bailarino e coreógrafo, nasci em Teresina, no Piauí, e trabalho já há muitos anos no mundo. Eu acho que a arte, na verdade, ela não tem função. Eu acho muito importante a gente defender a ideia de que a arte ela não tem função. Por quê? Porque o mundo inteiro está capturado na ideia de funcionalidade. Tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter uma função. E eu acho que a arte é uma das únicas coisas que pode, talvez, quem sabe, escapar dessa captura. A arte ela é uma coisa que está no mundo justamente para não ser nada, para um pouco desafinar essas estruturas todas que funcionam, todas muito bem, como o McDonald's, o Macintosh, que funciona, que tem que funcionar. A arte, e eu defendo isso, é pessoal, ela cada vez mais tem que ser sobre nada, sobre coisa nenhuma. A arte ela não precisa e não deve ter função na sociedade. Olha, a dança é a minha maneira de existir no mundo, sempre foi. É parte do meu imaginário, é como eu me constituo como pessoa, como corpo, como trânsito entre outras pessoas e entre outras coisas nesse mundo. A dança é uma arte que já existe há muito tempo, que tem toda uma especificidade histórica, né? Nasceu na França com balé, no reinado do rei Luís XIV, que criou a dança, o balé, na verdade, no Palácio de Versailles, como uma maneira de entretenimento para as sociedades, para a burguesia francesa. Daí ela se expandiu no mundo, mas na verdade a dança ela já existe primitivamente muito antes de ser catalogado. O que acontece é que o balé virou a primeira coisa que foi catalogado, nomeado como dança. Então historicamente, a gente às vezes tem a tendência de pensar que a dança começa ali. A dança se desenvolveu desde o balé, passando pela dança moderna, e aí no século XX a dança contemporânea, que as pessoas acham que é um tipo de dança, um estilo, mas que não tem a ver com isso, tem a ver com um tipo de pensamento que atravessa uma prática artística, uma prática corporal. A dança é uma arte assim que para mim é uma das mais completas, porque liga a sensibilidade com a corporalidade. É realmente assim uma materialidade de estar aqui, de estar agora aqui nesse mundo. Eu sou um coreógrafo, um bailarino. Desde 1980 eu comecei a estudar dança. Para mim sempre foi muito importante e sério a coisa de estudar dança, a coisa de como me embrenhar na dança, o que eu poderia fazer com isso. Eu sou um privilegiado de ter tido ótimos professores, de ter tido encontros com profissionais de dança e com situações de dança que me enriqueceram e que me deram muitas possibilidades. Em 86, depois de já estar estudando dança e depois de ter ganho 3 prêmios em São Paulo como coreógrafo, eu fui estudar na França, em Paris, fazer um programa de dança contemporânea, que era um programa assim de ponta, no sentido do que a teoria, que já naquela época começava a apontar, hoje em dia já está muito mais solidificada a ideia de uma teoria de dança. Naquela época era uma coisa que estava começando a se fazer na Europa, e eu fiquei estudando 2 anos nesse programa, na Ménagerie du Verre, e depois eu fui para Amsterdã para me basear numa companhia, fui convidado para fazer parte de uma companhia como bailarino, e tive a oportunidade de entrar num processo de criação. Depois eu passei um tempo em Wuppertal, na Alemanha, como estagiário da companhia da Pina Bausch, que era um sonho, um desejo enorme meu de ter um contato com essa companhia que eu tinha visto pela primeira vez em 1980 no Brasil, a primeira visita deles aqui. E depois eu comecei meu próprio trabalho em 1989, mais especificamente assim com o meu grupo em Amsterdã, e era uma época de muitas vantagens na Holanda, quer dizer, um financiamento assim muito rigoroso para a dança, para os projetos de dança. Então eu fazia tipo de 2 a 3 trabalhos por ano.
comecei a dar aula, que foi uma coisa que eu sempre fiz e sempre me interessei muito pela ideia de formação em dança, quer dizer, de formação como pesquisa, de formação como investigação dentro da dança, não só a ideia de eu ter uma informação e te dou essa informação, mas eu tenho uma informação que está sendo revisitada, que está sendo requestionada junto com os alunos, no sentido de que informação também vem deles para mim. E eu tenho trabalhado assim como coreógrafo e como bailarino. Eu sou de Teresina, há uns 14 anos atrás eu recebi um convite para voltar para cá para dirigir um teatro. Eu implantei um modelo de formação nesse teatro que, a meu ver, e isso as pessoas confirmam, deu muito certo. Eu por muitos anos dei muitas aulas nos países da América do Sul, na Europa inclusive, sobre que tipo de modelo é esse de formação. Até hoje o núcleo do Odisseu é uma coisa comentada, por exemplo, está nos livros de segundo grau no Brasil, a ideia núcleo do Odisseu, o que aconteceu quanto núcleo do Odisseu. Eu sinto que esse projeto proporcionou um tipo de abertura em Teresina para que a dança de Teresina fosse vista mais seriamente lá fora, para que o próprio movimento de dança aumentasse, ampliasse em Teresina. Eu vejo isso acontecendo e não acho que isso é um mérito só meu, é um mérito de uma série de pessoas que trabalharam, é um mérito de cada um dos bailarinos. Nós temos realmente muitos profissionais, muitos bailarinos competentes aqui. Existe uma necessidade de se fazer dança que eu acho incrível em Teresina, mas eu sou muito orgulhoso de levar o meu trabalho, de fazer o meu trabalho em Teresina, e de levar o meu trabalho para lugares, de chegar em Paris, em Tel Aviv, em Viena e ver a palavra Teresina escrita entre outras cidades do mundo nos programas de dança contemporânea. Teresina como uma cidade que gera dança, assim como Paris, Tel Aviv, Londres, Bruxelas, Toronto, o que seja. Eu tenho muito orgulho disso e talvez essa seja a minha contribuição, mas eu acho que contribuição para mim nunca vem como ideia de mérito. Para mim, contribuição vem como responsabilidade, como uma possibilidade a mais de fazer uma troca e de ampliar ainda mais uma relação com um saber específico, no caso, o saber da dança. Eu acho que assim, as pessoas me dizem isso e já me diziam isso no início do núcleo do Odisseu e eu não acreditava muito, mas eu acho que o meu projeto mais impactante, que teve mais ressonância no mundo, é a criação do núcleo do Odisseu. É todo o trabalho que foi feito de autonomia compartilhada no núcleo do Odisseu, numa periferia de Teresina, numa cidade onde a princípio não se tem nenhum apoio para a dança. Até hoje os apoios são muito escassos, é levado muito pouco a sério a dança na cidade. Apesar de existir um movimento, apesar de existir vários profissionais, ainda é considerado uma coisa menor. Eu acho que esse talvez tenha sido o meu maior projeto. Eu gosto muito dos meus espetáculos. Os espetáculos são parecidos com filhos. E, inclusive, eu acho que a gente sempre gosta mais dos que não deram certos. Mas, assim, nos últimos 10 anos, 12 anos, eu tive a oportunidade de criar coisas que me influenciaram, que me abriram muitos caminhos, que me ensinaram muitas coisas. Por exemplo, De Repente Fica Tudo Preto de Gente, que é uma peça de 2012, é uma peça que foi apresentada 109 vezes em 19 países. Para mim, a vantagem disso é porque eu pude mostrar um trabalho meu para culturas muito diferentes, em momentos muito diferentes. Então, isso cria uma fricção, quer dizer, um olhar que vem de um lugar que é diferente de um olhar que vem de outro. Isso coloca o trabalho num lugar de exposição, de fricção, que para mim é muito interessante. É diferente de você fazer um trabalho e mostrar só na sua cidade, para aquelas pessoas que já têm uma referência. Você se expõe a outras culturas, a outras realidades e como que esse trabalho é recebido. O Batucada, que é um trabalho de 2014, que é um trabalho com 50 pessoas, justamente um trabalho não só com bailarinos, mas com todo tipo de gente, é um trabalho que eu encontrei assim muito a ideia de comunidade, a ideia de estar junto, a ideia do que a gente pode fazer junto, que é um assunto que me interessa enormemente no meu trabalho. Então, assim, tem muitas coisas que me marcaram quanto artista nesses últimos
anos, mas talvez se eu pudesse dizer o projeto que tem mais ressonância na minha vida foi a criação e o desenvolvimento do Núcleo do Dirceu em Teresina. O não dar certo é muito relativo, claro, né? Um espetáculo que não deu certo, que deu certo, é muito relativo. Mas, por exemplo, no mundo que a gente vive, de venda de espetáculo, eu vivo de venda de espetáculo, de turnê de espetáculo, de convites para apresentar os espetáculos. Um espetáculo que eu apresentei 109 vezes em 19 países é um espetáculo que deu certo. Porque tem 19 países no mundo que quiseram, eu fiz na Ásia, eu fiz na Europa, eu fiz na América do Sul, fiz em todo lugar para muitas realidades. Um espetáculo que vende menos, a princípio é um espetáculo que dá menos certo. Eu, por exemplo, gosto muito dos espetáculos que provocam reações contrárias. Eu fiz uma peça em 2017 que se chama Dança Doente, que eu me lembro que já a partir do título tinha muita fricção, porque as pessoas diziam assim, nossa, dança doente? Porque as pessoas têm uma ideia que dança é só sobre beleza, leveza, harmonia, e dança não é sobre isso. Dança é também sobre a escuridão, dança é também sobre a perda das estabilidades, dança é sobre se entranhar numa coisa que você não sabe o que é. É sobre muitas coisas diferentes. A gente já não pode mais falar de dança só como esse ideal idílico, bonito, da bailarina na ponta, chegando no inalcançável. Isso é uma coisa muito específica, mas isso não é dança já faz muito tempo. O Dança Doente, por exemplo, as pessoas ficavam muito provocadas já pelo título e depois me diziam assim, então é porque você vai descobrir a cura para a doença. E eu dizia, não, a minha dança, ela não tenta solucionar nada. Eu não procuro emancipar ninguém, eu não procuro curar ninguém. Eu coloco uma coisa no mundo para ser discutida, para ser assimilada, para provocar algum tipo de reação, algum tipo do que quer que seja nas pessoas. Esse espetáculo, por exemplo, vendeu menos do que os espetáculos anteriores, ainda assim, consideravelmente, fizemos quase 30 espetáculos em alguns países no mundo, inclusive no Japão, porque é um espetáculo inspirado num coreógrafo japonês, Hijikata Tatsumi, que morreu em 1986, porque eu fiz uma longa pesquisa no Japão sobre a obra e a vida dele, e que na verdade eu precisava, era um espetáculo mais escuro, era um espetáculo mais longo, mais denso, e às vezes eu ainda sinto que existe uma preferência assim, por coisas mais leves, coisas mais felizes. E eu não sou muito um coreógrafo que estou sempre muito feliz, ou que estou sempre muito alegre, ou que tem sempre um otimismo de que o mundo vai dar tudo certo. Eu não sou muito uma pessoa assim, eu tento fazer o meu trabalho, tentando sentir o que me vem, como uns chamados mesmo, e aí não é nada místico assim, mas eu sinto que existe a dança, ela vai se impondo, sabe? Os espetáculos, eles vão se impondo, eles vão aparecendo de uma maneira a partir de uma necessidade, de um chamado, e menos a partir de uma lógica de alguma coisa que eu quero fazer, ou que eu acho interessante de fazer. Eu sinto que tem uma coisa assim a dança, ela vai acontecendo através do corpo e não necessariamente no corpo. Então eu sinto muito como o corpo ainda como esse lugar de atravessamento, de condução de alguma coisa, e justamente da dança. O público é a coisa mais importante de um trabalho, né? É aquilo que a gente faz para dividir com ele, mas eu acho muito importante a gente esmiuçar essa ideia de público, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma necessidade de fazer nada para agradar ao público, eu não tenho nenhuma necessidade de fazer alguma coisa para ter mais público, mais seguidores no Instagram, ou toda essa coisa, isso não me interessa. O que me interessa é chegar próximo de alguém. Então, assim, quanto público, pensando público, eu sempre penso público nos meus processos, as minhas criações, eu tento ver como é que a minha dança pode oferecer um espaço que é físico, geográfico, mas um espaço que também é mental, que também é simbólico, para o público poder atuar.
Eu não gosto muito dos espetáculos participativos. Tem muita gente que trabalha com espetáculo participativo, quer dizer, espetáculos que já convidam o público a agir de uma determinada maneira, a reagir ao que eu estou pedindo. Eu não gosto de pedir ninguém para fazer nada, porque a vida inteira a gente já é pedido para fazer coisa. Eu acho que quando a gente vai para o teatro, a gente pode e deve ter a liberdade de fazer o que a gente quer fazer, a gente pensar o que a gente quer fazer e não ficar ligado a uma mensagem, que é uma ideia que é totalmente antiga e que é totalmente obsoleta, a ideia de uma mensagem, de que espetáculos trazem mensagens. Eu não tenho mensagem nenhuma, eu não sou mensageiro de nada, eu não acredito que ninguém tenha mensagem para nada. Então, assim, para mim, é como eu disponho o público na sala, é como que de alguma maneira eu tento chegar próximo do público. E aí às vezes é só sobre chegar próximo com uma sensação, chegar próximo com alguma coisa que cria ali uma provocação, uma fricção, porque eu acho que também o público precisa disso, de uma fricção para fazer pensar, para de alguma maneira desenferrujar sistemas que já estão montados, exatamente esses sistemas de você ver alguma coisa e achar que já tem que entender e você tem que ser entretido por aquela coisa. Eu acho que arte não é para entreter ninguém. Eu acho que arte, tem uma pensadora portuguesa que diz que arte só é arte quando faz os joelhos fraquejar, que você tem que, o teu joelho fraqueja quando você... Eu gosto muito disso, porque eu acho que arte é realmente uma coisa que para o público tem que colocar um público nesse lugar, sabe? Então, assim, eu penso muito o público e fico sempre propondo situações onde o público, por exemplo, está junto com os artistas, criando uma não hierarquia espacial, justamente para tentar, de alguma maneira, chegar mais próximo, chegar que as coisas fluam mais. Eu fico tentando brincar com o tempo, justamente para que o público, para não fazer tão fácil para o público, para não deixar o público num lugar só de conforto e de adormecimento, né? Porque a arte vem desse lugar também. Os reis da França, eles comiam e depois eles eram entretidos por bailarinos, acróbatas, coisas assim. Eu acho que a arte não está mais nesse lugar. Eu acho que a gente está fazendo alguma coisa que não tem a ver com mensagem ou com emancipação de nada, mas que é exatamente propondo um tipo de pensamento e um lugar de atuação de pensamento. Sou muito agradecido pelo privilégio, a possibilidade que eu tive como artista, como coreógrafo e bailarino, de transitar, de estar em outros lugares, de trabalhar com pessoas muito distintas, em lugares assim muito privilegiados da dança. Eu sou muito agradecido ao universo por isso. E eu sinto que realmente eu tenho a responsabilidade assim, de ser um dos artistas da dança do Brasil a estarem fora, a estarem levando o trabalho fora. Isso para mim é motivo de muita responsabilidade no sentido de defender o que é nosso, de me colocar contra uma ideia de colonização, justamente discutindo as ideias de colonização, que é muito importante, discutindo as ideias de branquitude, as ideias fixas, hegemônicas, né, de como é que a dança pode realmente discutir e trazer à tona um tipo de invisibilidade, um tipo de gente, de pensamento que muitas vezes se vê sufocado por essa branquitude, por essa hegemonia de uma sociedade cada vez mais racista e mais capitalista e mais heterossexual e mais colocada em cima de um tipo de pensamento que a gente já sabe que não funciona mais. Eu acho que é trabalhando muito. Eu sempre trabalhei muito. Eu acho que é acreditando no próprio trabalho, trabalhando muito, estando aberto para as mudanças que a própria dança pode propor. Tentar nunca se sentir pronto ou nunca se sentir sabendo
quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu tenho possibilidades de estar em lugares, né? Eu dou aula em muitos lugares do mundo, universidades, programas de formação, eu apresento meu trabalho em muitos teatros e festivais importantes no mundo, e esses lugares você tem condição de estar com outros artistas, com gestores, com pensadores que realmente fazem a dança, que estão trabalhando com a dança. Fora do Brasil, a dança é mais considerada como realmente uma ciência, como está dentro de um mercado que realmente gera não só dinheiro, mas também informação, influências, né? Tem uma seriedade assim no mundo da dança, não que não tenha no Brasil, mas que eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de afinco e acreditar mais justamente no que a gente faz. Eu acho que é trabalhando, sabe? Eu acho que é acreditando naquilo que a dança pode nos ensinar, é continuar aprendendo muito mais do que ensinando. Eu acho que é esmiuçando as possibilidades que existem, é pensando dança muito além de um corpo e de um movimento, de um passo e de uma harmonia, é pensando dança como um lugar no mundo, como uma posição que é política no mundo, porque eu acho que a dança é uma arte política das maiores, assim, justamente porque tem o corpo como linha de frente dessa luta, dessa batalha. Eu acho que o corpo hoje em dia na sociedade é realmente a figura assim, mais emblemática na luta por melhores condições de vida, que aí eu acho que é a gente defender a vida, que é uma coisa que eu acho que a dança não para de fazer, reafirmar a vida, não só a vida dos humanos, eu acho que cada vez mais é pensar a vida para além da vida dos humanos, é pensar a vida como esse fenômeno que nos mantém aqui e que tem tanta coisa para nos ensinar, nós humanos, que somos tão insignificantes ainda perante a tanta forma de vida. Olha, o maior, assim, digamos, problema que eu tive com a dança até agora foi Teresina. A minha aceitação, o meu pertencimento aqui. Então, é uma relação muito difícil. Eu tinha um sonho assim, enorme de voltar para Teresina. Eu sempre fui de Teresina, eu sempre tive muito orgulho de ser de Teresina. Eu sinto que eu fui recebido de uma maneira muito dura, de uma maneira muito pouco entendida. E hoje em dia eu acho que eu não tenho mais mágoa disso, eu tento tirar isso de mim, mas ainda é uma relação muito difícil, eu tenho muito pouco espaço em Teresina, eu sinto, para a minha dança, para o meu trabalho. Eu não sei exatamente porquê, às vezes as pessoas dizem, é porque você já tem condições lá fora. Eu sei que eu tenho condições lá fora, mas para mim as condições lá fora, elas não são necessariamente as melhores. Eu sou muito agradecido de ter tido, porque eu aprendi muito, né, de falar outras línguas, de ver outras danças, de estudar outros processos, de estar com outros profissionais trabalhando de maneiras diferentes. Isso tudo para mim foi muito aprendizado. Mas para mim, o lugar que eu escolhi hoje para viver, acabei de construir um estúdio na minha casa, um estúdio de dança, com muito sacrifício, mas um estúdio de dança, porque há muitos anos eu estou fazendo uma biblioteca de dança na minha casa, que é uma biblioteca que eu quero deixar aí, doar para as novas gerações, que eu quero encontrar uma maneira de abrir para que as pessoas possam vir consultar, porque eu tenho realmente um acervo bastante decente, assim, de livros de dança, sobre dança. Então, assim, para mim, se você me pergunta o que tem sido mais difícil na minha dança, eu honestamente te respondo: viver em Teresina, trabalhar em Teresina, ser aceito em Teresina. Parece que em Teresina você tem que provar, assim, com um esforço muito grande, que você é alguma coisa, que você faz alguma coisa. E eu acho que agora, para mim, tá mais tranquilo, porque eu parei de querer provar alguma coisa aqui, sabe? Eu faço o meu trabalho aqui, mas eu não tenho quase nenhuma possibilidade aqui. Eu tento, assim, eu agora recebi, por exemplo, um convite esse ano para fazer uma coreografia para o Balé da Cidade de Teresina. Eu fiquei encantadíssimo com esse convite. Eu recebo convites para, há 3 anos atrás eu criei uma peça para a Companhia Nacional da Noruega.
de dança contemporânea, uma companhia respeitadíssima, muita honra, mas nada me alegrou tanto como um convite, por exemplo, de fazer uma coreografia para o Balé da Cidade de Teresina. E é um tipo de convite que eu nunca recebo. Eu quase nunca danço em Teresina, eu quase nunca sou convidado para nada, eu sinto que não existe assim. Eu tenho uma dificuldade ainda, que é minha também, que talvez seja a responsabilidade minha também, de como fazer o meu trabalho em Teresina. Então talvez seja esse o meu mais difícil assim, desafio, e é um desafio que eu não dou como dado, que eu continuo na luta, continuo em Teresina e vou continuar em Teresina, e as pessoas em Teresina vão ter que me aguentar aqui. Totalmente. A dança foi a minha maneira de me constituir nesse mundo. A dança ainda é a maneira de existir, de trocar com as pessoas, de adentrar o mundo, de conhecer, de me assustar com as coisas do mundo. A dança é puro susto. A dança é uma maneira de se assombrar com os fantasmas todos da história, do mundo. A dança, eu não poderia me imaginar sem a dança na minha vida. Eu não poderia me imaginar materialmente, ou intelectualmente, ou sensivelmente, socialmente, politicamente. A dança tem uma dimensão muito maior do que só uma prática, do que só um ofício, do que só uma maneira de se nomear, né? Eu me nomeio coreógrafo, bailarino, mas é muito mais do que isso. Para mim é um tipo de constituição que eu acho que ultrapassa até a ideia do humano. Eu, por exemplo, estou começando a trabalhar um novo espetáculo que se chama o Irapuru. Escolhi pessoas, a maioria delas aqui do Piauí. Tem mais 3 pessoas que já me acompanham no meu trabalho, então eu mantive. E é um trabalho que eu comecei pensando muito na coisa de adentrar o interior, adentrar as matas, adentrar um Brasil profundo. E o que tem nisso também de encantamento. Eu sinto que a gente está num momento que a gente precisa ativar a imaginação, muito mais do que qualquer certeza, muito mais do que qualquer lógica produtiva de alguma coisa. Eu acho que é um momento de um shift, uma mudança assim, nos paradigmas do nosso pensamento. Então eu resolvi fazer uma peça que se chama Irapuru, sobre esse pássaro cantor brasileiro, que é um símbolo quase da nossa cultura do Brasil, mas é um pássaro que é raro, que quase nunca aparece, e que vem de uma lenda indígena, que é um amor impossível, que não podia se dar, e que um guerreiro apaixonado por uma mulher, que na verdade era casada com um pajé, morreu de tristeza por esse amor impossível. Tupã, o deus do Brasil, transformou esse guerreiro em um pássaro para cantar para essa mulher, como uma maneira de manter esse amor forte, vivo. E eu fiquei muito encantado com essa ideia, dessa lenda, dessa ideia de encantamento, e estou começando a trabalhar esse espetáculo para estrear agora em junho, no Porto, em Portugal. E uma das coisas que eu estou feliz com esse processo é porque eu não estou tentando falar sobre o humano. Embora nós todos sejamos humanos e vamos continuar a ser, mas eu estou tentando falar de uma coisa que não é humano, que talvez seja um animal, ou talvez seja uma entidade quase da floresta, uma entidade mítica. Então, assim, de fazer um deslocamento de um lugar de pensamento de humanidade para um lugar de outras humanidades, outras formas de vida. Então eu estou muito mais focado e trabalhando pesado para conseguir fazer algum sentido de como que a gente se coloca
no lugar de outras formas de vida, ao invés de a gente continuar falando de nós mesmos humanos, dos nossos problemas, dos nossos acertos, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente reafirma. Então, a dança totalmente valeu e continua valendo a pena.